paz, irmãos. Vamos ficar de pé, amém? Vamos fazer uma oração. Nós começamos o Espírito de Jesus. Graças a Deus por esse dia. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por esse dia, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Abençoa as nossas vidas, os nossos entendimentos, perdoa os nossos erros, os erros cometidos, falhos, pecados, Senhor. A tua presença viva, santa e real, Senhor. Seja, ó Deus, forte aqui no nosso meio, Senhor. Renovando, Deus, cada vida, a tua palavra traz saúde, a tua palavra cura. Então, Senhor, que cada um de nós vamos receber, Senhor. Renova através da tua palavra nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações. A tua palavra não fique somente em nosso entendimento, mas desça ao nosso coração, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor, repreendemos todo espírito contrário, todo espírito maligno, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cá por terra, que cada um, Senhor, está aqui seja abençoado, Senhor, alguém em caminho, o Senhor traga em segurança, que o Senhor construa em casa, com os adolescentes também, Senhor, que eles possam aprender aquilo que foi ministrado nos seus corações hoje. Em nome de Jesus, oramos, por tudo agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem estar no seu lugar. Vamos falar, já fizemos a leitura do texto bíblico da lição 2. Vamos começar no texto áureo. O texto áureo da lição número 2. E diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém. O subsídio para o estudo diário da semana na segunda-feira, Romanos 5, do 1 ao 11, diz aí, em resumo, que temos paz com Deus somente em Maria, amém, irmãos? Em quem? Em Cristo. Maria é uma bênção, mas a paz com Deus só através de Jesus. Terça-feira, Isaías 9, 1 ao 7. Jesus nasceu para trazer luz aos que estavam em trevas. Quarta-feira, Hebreus 5, 1 ao 9. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Quinta-feira, Isaías 53, 1 ao 12. Jesus profetizado 700 anos antes de seu nascimento, como homem. E a gente sabe que ele sempre existiu. Sexta-feira, João 1 ao 14. A manifestação de Jesus, a luz, a palavra, o unigênito, a graça e a verdade de Deus. Sábado, Salmo 24, 1 ao 10. Uma profecia sobre Cristo voltando aos céus, vencedor, Rei da glória, glorificado, o Senhor dos exércitos. Amém? Então isso aí é tudo relacionado a Cristo. Todas essas palavras relacionadas a Jesus. Nessa lição, nós temos que entender o que Cristo representa para a sua igreja. Compreender que é uma testemunha do Cristo ressuscitado através do seu viver. E você é uma testemunha do Cristo ressuscitado através do seu viver. E está sempre pronto a glorificar o Senhor pelos seus feitos. Amém? Pelos feitos dele na sua vida, não é? Então, esses são os objetivos. Entender, compreender e estar pronto a dar glória ao seu nome. Porque ele é o Senhor quem opera maravilhas. Aqui diz que ele dará no textual a cada uma recompensa por sua obra, pela obra que você realizar para ele, né, no reino de Deus. Hoje eu estava vendo uma palavra que o pastor dizia que seara não falta, o que faltam são obreiros, né? São pessoas que façam a sua obra. O mundo é um campo vasto, preparado para receber a palavra de Deus, e falta quem leve, quem vá, quem anuncie. Nós possamos dispor a cada dia, mas nós só podemos dispor se nós estivermos preparados também. O Senhor não vai mandar ninguém sem preparo, e a cada dia que estamos estudando a palavra de Deus, estamos sendo também preparados, em nome de Jesus. Vamos ler o capítulo 3 e 4 de Apocalipse, irmãos. Amém? Todos os irmãos leram a lição? Essa lição já, né? Todos já leram? Alguém já leu a lição 2? Todos os irmãos leram os capítulos 3 e 4 de Apocalipse? Amém. Leram? A lição 3, me falaram que era para a lição 3. Amém. Bom.
Não, mas aí não vale dessa semana, não. Minha leitura do Apocalipse assim, não vale da semana passada. Não, mas é capítulo separado. Os capítulos do livro da Bíblia é separado. Cada semana a gente vai ler 2 capítulos do Apocalipse. Né? A Marcelo que não estava semana passada. Cada semana vamos ler hoje, semana for 3 e 4. Próxima semana, o 5 e o 6. Vamos ler. Aí nós repetimos aqui para tirar alguns ensinamentos. Então a irmã lê agora aí. Leu 3 e 4. Fica brigando com que falta na aula, tá bom? A irmã Sandra está conversando. Está com conversão, normal? NVI? Amém. A irmã lê, a gente acompanha. Capítulo 3 e 4 do Apocalipse. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja bem, fortaleça o que resta do que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como ladrão. E você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de brancos, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que colocarei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos meus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da aprovação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Desde os céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome, novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel, a verdadeira e soberana da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego
está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poderem enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Valeu 4? O trono no céu, 4. Depois dessas coisas, olhei. Diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi, tomado pelo Espírito. Diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Então, terminando de falar as 7 igrejas, né? As 3 últimas igrejas, a igreja de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Sempre o Senhor fala das virtudes, depois o que deve ser feito para melhorar. Ele fala das falhas, o que tem que ser feito para melhorar a falha, e da recompensa para aquele que seguir corretamente nos caminhos do Senhor. E quando ele escreve a Sardes, ele diz que ele é aquele que vive, que tinha pessoas ali que diziam que estavam vivas, mas na verdade estavam mortas. Mortas como? Que tipo de morte havia na vida dessas pessoas? Morte espiritual, né? E aí ele diz: olha, foi o problema maior que ele identificou ali, porque problema já terrível, grave, né? E ele dizia
que ali, no versículo 4, haviam pessoas que não haviam contaminado suas vestes. Então, provavelmente, essa morte espiritual veio através de algum tipo de pecado, abertura da igreja para contaminações, né? Através da libertinagem, talvez alguma coisa assim que eles permitiram entrar e eles praticavam o cristianismo, mas praticavam aqueles pecados também. E aquilo fez com que a morte espiritual viesse sobre eles. E o Senhor também, quando repreende, diz para eles que era necessário eles serem vigilantes, ou seja, às vezes por falta de vigilância, vai se deixando o pecado, a contaminação entrar, né? E ele disse: olha, confirma os que estão para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda, ou seja, pratique, e arrepende-te, né? Então era pecado que havia no meio da igreja, que trouxe morte ali, impureza, né, na vida daquelas pessoas, contaminação por pecado. E ele disse: se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, não saberás que hora feio. E ele, no versículo 4, diz que existia uma terceira classe de pessoas lá. Era aqueles que não tinham contaminado, alguns que não tinham contaminado as suas vestes espirituais. Então tinha três tipos de pessoas: os que já tinham morrido, o pecado já tinha dominado, né, já tinham morrido espiritualmente; aqueles que estavam quase morrendo, ele falou: olha, dá chance para esses aí. E um remanescente, algumas pessoas que não haviam se contaminado, e que o Senhor disse em relação a essas pessoas: mas tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas, né? Por não terem contaminado suas vestes, serão dignas de andar de branco com o próprio Cristo. E ele ainda diz: o que vencer será vestir de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei, vou honrá-lo, né, confessando o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então o Senhor promete essa recompensa àqueles que vencessem. Então você vê, é uma coisa que existe muitas vezes em muitas igrejas hoje também. Esses três problemas na igreja de Sardes, né? Falta de vigilância, o pecado que tem entrado, as pessoas têm permitido uma mistura, né, do santo com o profano, e tem se contaminado, tem trazido impureza para as suas vestes espirituais. E tem esses três tipos de pessoas também: aqueles que já estão mortos por causa dos pecados, o pecado já cegou, já matou espiritualmente a pessoa, o Espírito Santo já está longe; aqueles que estão quase morrendo, o Espírito Santo já quase está se retirando, mas ele não se retirou completamente; e aqueles que são poucos, né? A Bíblia fala que geralmente são poucos, esses que não contaminaram as suas vestes. Então é um problema atual também dentro das igrejas do mundo hoje. Depois ele escreve a igreja de Filadélfia, onde não apresenta nenhum problema grave, pelo menos que aquela igreja tivesse. Com certeza não é uma igreja perfeita, né? Mas é uma igreja lutadora, batalhadora, perseverante. Se tinha algum problema ali, era um problema individual, era algo assim mínimo, né, que não era grave, não era assim algo que trouxesse algum mal para a base da igreja, como os outros erros que haviam nas outras igrejas. Mas não quer dizer que, por Jesus não ter falado de algum probleminha que houvesse ali, que aquela igreja era perfeita. Não existe igreja perfeita. Amém, irmãos? A igreja tem problemas, tem pessoas imperfeitas, tem pessoas que estão tentando melhorar, só que tem que estar assim, tem que estar tentando, lutando para melhorar, cada dia se esforçando, né? E essa era a igreja assim, que as pessoas se esforçavam, que as pessoas davam o seu melhor, que as pessoas estavam caminhando, por mais que havia coisas que precisavam ser libertas, eles estavam caminhando, eles estavam crescendo a cada dia, né? Quem entrava ali tinha exemplo de pessoas ali daquela igreja de Filadélfia. O próprio nome significa amor fraternal, né? Subentende que ali existia assim um vínculo muito forte de amizade, de amor, de cooperação de uns com os outros, seja em que área fosse, material, espiritual, intercessão pelos outros. Então, é uma igreja forte por causa disso. Apesar de ser uma igreja pequena, uma igreja, assim, aos olhos do homem fraca, né, porque não tinha recurso, não tinha totalmente o contrário de Laodiceia.
Laodiceia era uma igreja rica, o povo era rico, o povo tinha muito dinheiro, o povo não tinha falta de nada, o povo, eles até se achavam, né? Tinham liberdade para culto, tinha tudo isso lá. A gente vê, irmãos, que geralmente quando as coisas são muito fáceis, aí acaba entrando o quê? A mornidão. Quando está tudo muito bem, quando não falta nada, quando não há nenhuma luta, quando não há nenhuma perseguição, geralmente as pessoas se acomodam, e o comodismo traz a mornidão. Então a gente tem que ter cuidado, porque tem fase da igreja, fase da nossa vida, que a gente vai passar por momentos assim, de muita tranquilidade, muita fartura, de muito sossego, uma época que não vem problemas assim, grave, né? Tudo fica muito bem. Aí a gente tem que ter cuidado, porque a pessoa às vezes é nessa hora que ela começa a falhar, é nessa hora que ela mais começa a falhar com o Senhor, né? Então a gente vê que quando, geralmente é assim, quando a pessoa está passando por dificuldades, tribulações, quando ela até sofre perseguição, mais fiel a pessoa é, né? Se fosse o contrário, se nós seres humanos não tivéssemos essa facilidade para falhar com Deus na hora que estivesse tudo bem, eu imagino que Deus ele faria com que nós tivéssemos uma vida mais tranquila, mais sossegada. Mas como Deus sabe que quando as coisas estão muito tranquilas por muito tempo, a gente acaba amornando, ele acaba permitindo sempre, de tempo em tempo, uma provação, uma luta, algo que se levanta, e ali ele vai trabalhando em nossa vida, e a gente vai buscando mais, a gente clama mais, a gente tem mais fé, a gente coloca a fé em ação, né? Infelizmente o ser humano é desse jeito. Deus sempre tem que estar com rédeas curtas, porque senão, seja o crente mais fiel que for, no mínimo, se ele não começar a errar, pecar em alguma coisa, ele vai parar, ele vai sossegar, ele vai aproveitar o conforto do momento, ele acaba ficando muito confortável, né? Mas tem gente que às vezes até na tribulação é difícil tomar uma posição com Deus, né? E a gente não pode levar as coisas na brincadeira, a gente tem que levar muito a sério, porque tudo está dentro do propósito de Deus, né? Uma permissão de Deus. Então, quando estiver tudo muito bem, tudo muito tranquilo, aproveite para aumentar suas reservas diante do Senhor, aproveite para orar, né? Se não olha para a sua vida, está tudo tranquilo, começa a olhar a vida das pessoas que estão passando por dificuldade, começa a pesquisar sobre os cristãos que estão sofrendo lá no mundo, aí o seu coração não vai ficar morno, excessivo, né? Porque você não vai ter problema, mas vai estar pensando no problema dos outros, vai estar intercedendo, chorando, vai estar clamando, dizendo: Deus, olha, minha vida está tranquila, minha casa, mas lá não está, na vida dos irmãos. Então a gente não pode deixar acomodar, né? Se a gente acomoda, a gente tende a mornar, né? Nós temos que ter cuidado com a mornidão espiritual, porque o próprio Cristo falou: olha, eu preferia que vocês fossem frios, né? Ele falou para a igreja de Laodiceia: eu preferia que vocês fossem frios, ou frio ou quente, mas meio termo eu não aceito, né? Eu não gosto, eu não quero, porque me causa ânsia de vômito por isso, né? E se vocês continuarem assim, infelizmente, eu vou vomitar vocês na minha boca. Então, Laodiceia é um exemplo, Filadélfia é um exemplo. Laodiceia é a pior das igrejas que pode ele citar aqui, falar sobre elas. Os piores problemas, na verdade, estavam lá. Era a mornidão espiritual, né? Pior talvez do que outras coisas que estavam acontecendo em outras igrejas. Em Filadélfia, Jesus ainda elogia a igreja, dizendo: eu pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, né? E por isso eu farei com que aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, né? Jesus declarou há pouco que ele tinha para aquela igreja, por causa da sua luta, batalha. Eram pessoas que não abriram mão de Jesus por nada, eles enfrentaram ali perseguição, muitos judeus que se diziam judeus, com aquele negócio da disputa do judaísmo, do cristianismo, levantaram algo contra aquela igreja, mas eles ficaram firmes lá, aos pés de Jesus, firmes na palavra de Jesus, né? Firme na fidelidade a Cristo, e Jesus se agradou muito deles. E ele diz mais uma vez no versículo 10: guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Esse versículo aqui
diz os estudiosos das profecias, que ele não fala somente o problema dessa época, desse tempo, que viria na época de Filadélfia, mas que é um versículo também que fala da igreja do final, um versículo que aí afirma que Jesus ele vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação que virá sobre o mundo. Tanto é que, terminando aqui o capítulo 3, ele já vem falando de outras coisas que aconteceram depois destas. É como se a igreja ela é citada até aqui em Apocalipse, ela só volta a ser citada novamente lá no capítulo 21, depois que acaba as 21 pragas do tempo da tribulação e grande tribulação. Então, por isso também se acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação. Depois que ele arrebata, aí é que ele começa a abrir os selos e trazer o juízo sobre o mundo. No capítulo 4, ele diz assim: depois destas coisas, ou seja, parece que está terminando uma fase aqui, está terminando um tempo, uma fase, uma obra que ele tinha para cumprir, que seria amplo arrebatamento. Aí depois dessas coisas, depois desse tempo, depois dele vir como ladrão, depois dele poupar, vir como ladrão sobre aqueles que estavam desapercebidos e não estavam vigilantes, depois de ele poupar, de ele arrebatar aquela parte remanescente da igreja que estava levando as coisas a sério, perseverando, guardando a palavra, não negando o nome do Senhor, Aí ele vem sobre a igreja morna de Laodiceia, aqueles que vão ficar, aos mortos espiritualmente, aos que estavam morrendo e não buscaram a ressurreição espiritual, aqueles que estavam levando doutrinas falsas, Essa igreja que fica, sobre essa igreja que fica e sobre o mundo, aí ele vem agora para trazer uma nova fase de cumprimento da sua palavra. Aí ele fala algumas vezes aqui: depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Aí na continuação do versículo 4, do capítulo 4, versículo 1, ele diz: sobe, aquela voz dizia: sobe para aqui te mostrarei as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. Então, uma nova fase no cumprimento da palavra de Deus sobre o mundo e sobre a igreja que ficou para trás, sobre a igreja morta, fria, com doutrinas erradas, E Jesus agora vai trazer um novo cumprimento. Ele, quando sobe aos céus, ele diz que viu o trono, que estava ali. Ele via alguém que estava sentado sobre o trono, mas não via quem era. Ele só sabia que tinha uma pessoa lá, mas talvez estivesse envolta em luz, em tanta glória, ele não conseguia enxergar. Mas ele viu alguns detalhes. Ele viu que havia um arco-íris ali colorido sobre aquele altar. Ao redor do altar, de um lado e do outro, haviam 24 tronos, sobre aqueles tronos 24 anciãos, e diz-se que esses 24 anciãos representam os que estavam do seu lado, 12 anciãos e do outro lado mais 12. 12 anciãos de um lado representam o Velho Testamento, 12 anciãos do outro lado representam o Novo Testamento. Seriam os patriarcas de um lado de Deus, e do outro lado de Deus, os apóstolos de Cristo, Os 12 patriarcas do Antigo Testamento, os principais, e do outro lado, os 12 apóstolos representando a igreja, representando o Novo Testamento. De um lado, os patriarcas representando Israel, e do outro lado, os apóstolos representando a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um simbolismo, mas eles estariam realmente ali, aqueles 24 anciãos. E ele vai dizendo de algumas coisas que ele viu, e que era semelhante, que era, no versículo 3, e o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, as cores da pedra e o brilho também, E o arco-íris também, ele vê aquilo brilhando, resplandecendo. Então ele, como disse para os irmãos, quando ele diz era, é porque ele tinha certeza do que ele estava vendo. Quando ele diz era semelhante, é porque ele não tinha certeza. Ele usava alguma coisa humana, alguma coisa da terra, para tentar explicar a cor, o brilho, a forma do que ele estava vendo. Então ele vai usar muito o semelhante daqui para frente. E ele diz: diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E ele vai citando algumas coisas mais aí. Os seres viventes que ele via lá, o primeiro era semelhante ao leão, era semelhante. A imagem, a aparência que ele viu parecia, o rosto parecia de um leão, ele não tem certeza. O segundo, semelhante ao touro. O terceiro, o rosto de homem, representando esses 4 seres aqui, representam a criação. Eles são a representação da natureza, da criação, inclusive do ser humano que o Senhor criou.
Então, ele vai vendo essas coisas lá, vai tentando explicar o que ele podia falar e tentando explicar da melhor maneira que ele podia entender aquilo que ele via, né? E no final do capítulo 4 ele vê aqueles seres viventes dando glória, som de graça, e ele vê os 24 anciãos se prostrando diante do trono, daquele que estava sentado no trono, e começam a adorá-lo e começam a dizer palavras de adoração, né, diante do trono do Senhor. Digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Então, eles sempre fazem isso lá. Não era só naquele momento em que João estava vendo. Eles sempre exaltam e glorificam o nome do Senhor. E, inclusive, nessa hora, por causa do cumprimento dessa parte, que é até o capítulo 3, da palavra do Senhor. Eu creio que eles estavam louvando o Senhor porque Jesus havia arrebatado a igreja, uma nova fase dos cumprimentos da palavra de Deus estava acontecendo, e eles estavam ali glorificando o Senhor, que é digno de receber a honra e a glória, né? Depois, no capítulo 5 e 6, nós vamos ver a abertura dos primeiros selos que trazem os juízos de Deus sobre o mundo, os primeiros 7 juízos do Senhor. Então, é algo assim que não aconteceu, né? A gente não pode definir, nem João definiu 100% como era, mas ele viu algo ali, né? Ele fala e vai acontecer, né? Nós não sabemos exatamente como acontecerá, mas vai acontecer, amém, irmãos? Vai acontecer. Só que em nome de Jesus, se nós lutarmos, se nós batalharmos, se nós fizermos nossa parte, nós vamos ficar só até o capítulo 3 de Apocalipse. E depois do capítulo 3 nós voltamos com Cristo no capítulo 21. Amém? Em nome de Jesus, juntamente com a igreja arrebatada. Então se esforça para fazer parte da igreja arrebatada, e não da igreja que vai ficar aqui nessa terra. Amém? Alguma pergunta do capítulo 3 e 4, irmãos? Oi, irmão. Essa hora que eu estava lendo assim, eu me sumi e ver assim, a lembrança daquela. Eu não sei o que fala, arrebatamento, do pastor, né? E parece que eu estava vendo assim, direitinho, abrindo a porta, e eles do lado, 12, né? De cada lado, uma luz brilhava muito, né? Eu não tinha lido ainda essa parte. Não tinha lido ainda não. E era muito. A luz no meio, igual eu estou falando aqui assim, para ele estar vendo aí, falei, nossa, brilha demais que você não sabe direito o que é. Se é uma luz, não existe aquela claridade, né? E na hora que eu fiquei ali no meio, quando me receberam assim, eu falei, quem é você, né? Ele falou, né, do lado esquerdo, Moisés. Aí você fala que ele é do Antigo Testamento. Porque ele estava com um livro grande na mão. Quando entrou no meio assim, nem queria ir embora, assim, não mais mesmo não. Porque realmente ele fala aqui, lá ele falava assim, santo, 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 santo. E é mais ou menos igual o dia que a gente está falando aqui, que a irmã Érica, que falou para o pessoal falar do nome do Senhor, e era daquele jeito que era nesse lugar. A todo momento, sim, é santo e é uma fé, um amor por Deus, assim, que até a gente aqui orando é diferente. A forma de falar, até na maneira de falar, você sente o santo, aquela coisa assim, dito com prazer, com, né, profundidade, assim, com a adoração você sente até na forma, né, de falar. Igual quando a gente adora a Deus também, assim, o Espírito Santo vem fortemente sobre a vida da gente. A gente não fala só santo, né, aleluia, glória a Deus, não, é uma coisa assim que vem aqui dentro e flui, né, sai para fora assim com força, com uma força assim, com uma força de adoração, né? Aí parece que realmente é a adoração fluindo assim, saindo, né, dizendo glória, né? Glória a Deus, aleluia, é uma coisa assim que sai da alma, diferente, né? De dizer glória a Deus, aleluia, amém, santo, santo, né? É bem diferente de quando realmente a gente está envolvido pelo poder de Deus, né? É maravilhoso, é tremendo. Mas acho que é por isso que ele fala, né? Sem as vestes brancas, e diferente dele, que a gente vai nos pecados, né? Tirar nossas impurezas. E é um lugar santo, e não tem como mesmo, nem se você tiver uma manchinha, eu imagino assim, né? De eu ter visto aquilo ali, como que eu vou conseguir entrar ali? Eu sempre depois disso, eu me pergunto, meu Deus, o que falta? O que tem ainda? Você tem que estar numa cobrança constante, né? Porque é um lugar muito santo, são pessoas santas. Eu acho que
difícil, ninguém vai ficar santo até o dia de morrer, né? Mas a gente tem que buscar mesmo, sabe? Limpeza, assim. Não dá algo, porque ele fala assim, branco é uma, né? Uhum. Não tem nem como se imaginar. Puro, né? É mesmo. Fala de pureza, de justiça, né? No Apocalipse capítulo 19, ele explica que as vestes brancas que João via, e essas vestes brancas que a Bíblia diz que a gente recebe, são os atos de justiça, né? É a pureza, é viver uma vida justa, uma vida justa, segundo a palavra de Deus, não segundo a justiça minha, né? A sua justiça, mas segundo a justiça de Deus, segundo a justiça da palavra. Então, isso é as vestes brancas que nós recebemos, né, do Senhor. E quando não tem essas vestes, a pessoa está. Quando não tem, não tem Jesus, ela não tem veste nenhuma. Agora, quando a pessoa tem a veste e está suja, porque ela é uma pessoa que recebeu Jesus, mas na caminhada ela tem deixado impurezas entrar na sua vida, né? Ou ela começou bem, lá na frente ela vai relaxando, ela vai mornando, ela vai morrendo espiritualmente, ela vai deixando falsas doutrinas entrar no coração. Aí isso vai marcando, ela não chama as vestes, né? E só o sangue de Jesus vai purificar, né? Mas para isso a pessoa tem que reconhecer que tem mancha. Então, Senhor, olha, eu estou manchado, eu estou impuro, não estou praticando a tua justiça segundo a tua palavra. Então, Senhor, me perdoa, me purifica, me ajuda a não errar mais, né? O sangue de Jesus me purifica. Igual a Bíblia diz, lava para lavar nossas vestes no sangue de Cristo, né? O sangue dele, ela deixa nossas vestes, ele deixa nossas vestes mais altas do que a dele. Aqui na introdução, diz assim: entre os 13 símbolos, títulos, figuras e tipos encontrados no livro do Apocalipse, descobrimos o Senhor Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, entre esses símbolos, títulos, figuras e tipos, tipo é representação, um simbolismo também. Encontrados no livro de Apocalipse, descobrimos o Senhor Jesus Cristo, né? Todos eles estão falando de Jesus, estão voltados para o Senhor Jesus. Aí tem a relação de alguns deles, né? O primeiro e o último, aquele que vive, o Filho de Deus, são formas de se falar dele. Santo e verdadeiro, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o Cordeiro, o fiel e verdadeiro, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, a resplandecente estrela da manhã, o livro, e o livro termina com o título Senhor Jesus. Aí, só no final é que realmente fala o nome dele propriamente, né? Então, são essas 3 citações aí. Então, você pode usar até na sua oração, né? Quando você está adorando o Senhor, você pode usar esses títulos, todos esses símbolos dele, né? Na sua oração, na sua adoração, buscando apresentar também algo novo para o Senhor. Cristo profetizado no Antigo Testamento. Eu queria marcar um versículo aqui para nós lermos. Miqueias 5:2, Michel da Bíblia, pode marcar. Gênesis 3:15, irmão Maurício. Gênesis 3:15. Não está aqui na lição, mas Gálatas 4:4, a irmã pode marcar aí. Gálatas 4:4. Depois de Gênesis 3:15, Gálatas 4:4. Romanos 5:6 e 7. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 7, o irmão Iede. Romanos 5:6 e 7. Salmo 23. O salmo todo é irmão Marcolino, Diácono Marcolino. Vamos ler, a gente já conhece, mas vamos ler. E João 14:6 a gente já conhece, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, Cristo profetizado no Antigo Testamento. Eu queria que um Adriano lesse. Cristo profetizado no Antigo Testamento. Não pode ler? Na lição ali. Ela está voltando. As profecias sobre o Senhor Jesus, o nascimento da cidade onde ele ia nascer. Seu ministério messiânico, a obra de redenção efetuada por ele. Sua ressurreição, sua segunda vinda a este mundo que espera.
Vamos esperar um pouquinho só para quem vai ler. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Quem quiser conferir, se cumpriu em Lucas 2, do 4 em diante. Né? O cumprimento de Miqueias 2. Então, Cristo foi profetizado no Antigo Testamento e ele se cumpriu a profecia no Novo. A lição fala sobre o mistério de Cristo exaltado. Algumas coisas sobre o nascimento, sobre algumas coisas sobre Cristo. Amém. Vamos continuar. 1.1. Deus promete a vinda do Salvador. Pode ler primeiro, depois a pessoa lê a referência. Pode ler. Imediatamente depois. Imediatamente após a queda do primeiro casal no Jardim do Éden, Deus promete a vida do Redentor que redimirá o homem dos pecados. Cristo significa ungir. Na plenitude dos tempos, a vida deste mundo para a construção exterior. Ele viria conter todos os seres humanos. Amém. Só um pouquinho. Agora, Gênesis 3:15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você ficará no calcanhar da descendência dela. Amém. Só um cumprimento agora dessa profecia. Foi a primeira, né? Essa aqui foi sobre a vinda de Cristo. Ele está falando aí de Cristo e da serpente, né? Que é Satanás. E Gálatas 4:4 cumpre. Paulo fala sobre o cumprimento dessa palavra. Nenhuma coisa, nem tudo do tempo, Deus enviou seu filho, nascido da mulher, nascido sobre a lei. Amém. Ele fala sobre esse cumprimento. Já aconteceu. Ele diz que é Jesus, o filho da mulher, né? Nasceu de semente humana. Jesus de Cristo significa o que mesmo? Não? Cristo significa o que mesmo? Ungido. No caso, seria o rei ungido, o sacerdote ungido, o profeta ungido. Ele é as três coisas. Né? Ele tanto é rei como sacerdote como profeta. Ungido de Deus. Romanos 5, 6 e 8. 6 e 8. Romanos 5, 6 e 8. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morrerá pelo justo, e pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amém. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Deus prometeu a vida do Salvador, o Salvador veio, morreu e proveu salvação. Quando tem a vírgula, às vezes os irmãos não sabem, o irmão leu 7 também, né? Quando tem a vírgulazinha, no caso é só 6 e 8, né? É quando tem o tracinho, do 6 ao 8. E no caso, o 7 não tem muito a ver com o que ele está querendo falar, por isso que ele só pede o 6 e 8, só. Amém. 1.2, o Messias prometido, Adriano. Ele veio para ser o Salvador de todos os homens. Nasceu para reconciliar o homem com o Criador, oferecendo a vida eterna na cidade de Jericó, na casa de Zaqueu. Recebeu para a sua missão era buscar e salvar todos que haviam perdido. Que maravilha a obra perfeita do Senhor em nossas vidas. Ele veio para causar algo perdido. Amém. Agora eu não leio essa parte azul também. Os recursos humanos são impotentes, tanto as pessoas viram as fortes gêmeos do Senhor Jesus nos braços, recebe, abraça e salva todas as pessoas que ele vem buscar os braços de Cristo. Amém. Né? Quando todas as pessoas viram as costas, Jesus ele abre os braços, né? Oferecendo paz, alegria e salvação. Glória a Deus por isso. Só um pouquinho aí, papai.
o Messias prometido, ele veio para ser o Salvador de todos os homens. João 3,16 o que, irmãos? João 3,16. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então Jesus nasceu para reconciliar o homem com Cristo, com o Criador, oferecendo a vida eterna. Segundo Coríntios 5,19 fala sobre isso também. Jesus como aquele que veio trazer essa reconciliação. O ministério da reconciliação, né, que nós temos que falar para as pessoas, olha, só através de Cristo o homem pode ser reconciliado com Deus. Alguns irmãos abrem 2 Coríntios 5,19, quem quiser marcar esse versículo também, que fala sobre esse, que é um dos ministérios de cada um de nós, o ministério da reconciliação. Pode ler. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, quando você vai falar para as pessoas de Deus, você está através de Cristo, levando a oportunidade de elas se reconciliarem com o seu Criador. Né? Porque há um afastamento, há um rompimento de comunhão, de amizade, né? de relacionamento por causa do pecado. O homem é como se ele realmente ofendeu a Deus através do seu pecado. Mas o próprio Deus ofendido oferece a única forma de reconciliação. Não existe outra, só através do Senhor Jesus. Ele é o Messias prometido, né? O reconciliador, o ungido que reconciliaria o seu povo. Graças a Deus por Jesus como reconciliador. O Senhor Jesus, no Salmo 23, o irmão, pode ler o Salmo também. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Glória a Deus. É a versão que você NVI. Um Adriano pode ler a leitura agora. Um ponto 3. Quase todos os salvos no Antigo Testamento, a pessoa do Senhor Jesus encontra de presente. Alguma vez constituído como Jesus, símbolo como a cruz, outra vez como profeta, rei, sacerdote, Jesus, etc. Toda a verdade está ligada ao Senhor Jesus, que declarou: terei a verdade que o ser humano pode verificar. Amém. João 14,6 diz o quê? O que diz João 14,6? João 14,6. Você já está bem com isso. Não, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. 14,6. 14,6. João 14,6. 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai- Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém é o Pai senão por mim. João 14,6. Para trazer. É igual ao João 3,16, é um dos mais conhecidos. João 3,16, João 14,6. O Senhor Jesus nos Salmos, né? Então nós vemos Jesus, na verdade, desde Gênesis até Apocalipse. Né? Jesus está lá. Em cada livro da Bíblia, através de um simbolismo, é
como ele diz aqui no começo, né? É que são 13 símbolos, títulos, figuras, tipos, encontrados só no livro de Apocalipse. E fora, em cada livro da Bíblia, né? Também símbolos, tipos, figuras, títulos que são já algo que fala sobre Cristo, o simbolismo do Senhor Jesus. Nos Salmos, então, os Salmos não é só um livro poético, é um livro profético também. Nós temos muitas profecias nos Salmos, muitas coisas que são faladas ali, talvez nem eles sabiam que estavam profetizando. Então, em quase todos os Salmos do Antigo Testamento, a pessoa do Senhor Jesus encontra-se presente, né? Algumas vezes como ungido, a luz, como profeta, como rei, sacerdote, como refúgio, né? Então, tudo isso se liga a Cristo. É um símbolo também de Jesus. Porque ele já falava de Deus. E tudo que fala em relação ao Pai, fala em relação ao Filho também, né? Então, nós vemos Jesus em toda a Bíblia. Ele é o pastor da nossa direção. Salmo 32, versículo 8. Já que você está preparado para ler. Salmo 32, versículo 8. E depois, Mateus 28, 20 é bem conhecido também, né? E Hebreus 4,14, irmão Silvio. Hebreus 4,14. O Senhor Jesus nos Salmos, e agora diz aqui que Ele é o pastor da nossa direção, né? Um pastor, Ele não só apacenta, Ele não só dá grama, Ele não só dá água fresca, Ele também tem direção para a nossa vida. Salmo 32, 8, depois Hebreus 4,14. Um pode ler 1.3.1. Pode ler. Pode continuar. Você é o leitor oficial de hoje. 1.3.1. Ele é o pastor da nossa direção. Ele é o pastor da nossa direção. Ele está no comando e na direção da nossa vida até o fim. Várias pessoas precisam. Não, todo mundo olhou para mim, a igreja toda aqui. Não, ele é o leitor oficial. Você vai ler o versículo só. Salmo 32, 8. Pode ler. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Como é que é o começo? Instruir-te-ei. Ela saiu. Instruir-te-ei. Bem. Pode ler o todo de novo? Todo versículo. Instruir-te-ei. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ele dá direção, né? Não pode ler agora, pode ler a parte da leitura. Ele é o pastor da nossa proteção. E temos o Senhor Jesus como nosso pastor, por onde estivermos no caminhar da vida. Ele estará nos protegendo, guardando e livrando de todo mal. Amém. Já leu de baixo. O de cima diz: Ele está no comando e na direção da nossa vida até o fim. O que mais as pessoas precisam hoje é de um guia, alguém que possa levá-las aos lugares certos, sem desviar pela jornada da vida. Não é guia do centro de espiritismo, não. É guia que dá direção, que direciona, né? O único guia que existe, se é que existe algum guia, é Jesus. Ele é o único guia. O ponto 2, a visão de Jesus glorificado. O Adriano pode ler? João tem a sua primeira visão no livro do Apocalipse, de alguém semelhante ao Filho do Homem, por meio de 7 candelabros cardeais ou candeiros. Algumas versões dizem candelabro, outras cardeais e outra candeeiro, né, que é aquele lá onde colocava, era bastante por azeite e ficava aceso. A visão de Jesus glorificado. Então, João tem essa primeira visão. Ele viu lá no capítulo 4, o Filho do Homem no meio de 7 candelabros, cardeais ou candeeiros. Ele glorificado, cheio de glória, ele começa a descrever a Jesus ali, como ele viu no capítulo 1. Aqui é 2.1, não pode ler já, 2.1.
dominavam o ambiente com a luz produzida pelo azeite, o Senhor Jesus ganhava neste momento, no meio da sua igreja, distribuindo o azeite espiritual, que unge, alimenta e refresca com a presença balsâmica do Espírito Santo. Amém. No começo diz assim: Ele está presente no meio da sua igreja. Mateus 28, 20 diz o que, irmãos? Mateus 28, 20. Finalzinho do livro de Mateus, quem lembra? É isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o versículo 20, que é o último de Mateus. E aqui no comecinho ele diz assim: João contempla o Senhor Jesus vitorioso, resplendente de luz, revestido de glória, posicionando-se no meio da sua igreja. A gente vê que ele está no meio da igreja que faz parte desse castiçal aí, né, de ouro. Por mais que havia uns problemas, Jesus ainda tinha dado chance e oportunidade. Ele ainda não tinha exortado as igrejas. Então ainda era considerado castiçais, ainda era considerado precioso para ele, né, porque ele ainda não havia exortado. E ele estava no meio delas, através do seu Espírito Santo, ele fazia com que aquela luz acendesse e permanecesse acesa. Então o Espírito Santo, como azeite, ele diz aqui que ele unge, ele alimenta, e ele também refresca com a sua presença balsâmica. Então era usado para todas essas coisas. O azeite é para unção, para alimento, também para refrescar ou para curar também, através do azeite misturado com ervas, ele era transformado em remédio. Então o azeite tem várias utilidades. Só que nós vemos que o homem, quando ele usava o azeite para acender lâmpada, ele usava azeite de última qualidade. Passava por várias moagens, a primeira moagem era melhor. Então aquele era separado de uma alimentação, era azeite puro, precioso, caro. Depois tinha uma segunda moagem, uma terceira moagem, que era onde se usava o azeite para a iluminação. Com Deus é diferente, ele usa o principal, o azeite mais precioso, né? Para acender a lâmpada da sua igreja, a lâmpada, a chama da nossa vida. Deus ele usa o azeite de primeira qualidade, que é o seu Espírito Santo. 2.2. Ele é o sumo sacerdote da nossa salvação. Hebreus 4,14. Curtidos longos chegando até os pés. É uma cinta de ouro, como na escritura significa divino, fingido, cruzado e feito. É a descrição feita por João. Tais estreitas, do Senhor Jesus, como nosso sumo sacerdote. Amém. Você pode ler a passagem. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Cristo dos Filhos de Deus, que penetrou no céu, e tenhamos firmemente a nossa condição. Amém. Ele é o sumo sacerdote da nossa alma, da nossa salvação, né? Então Jesus como rei, Jesus como sumo sacerdote da nossa alma também. Por causa da forma como João o via vestido, né? A semelhança de um sumo sacerdote também. 2.3. A natureza humana do Senhor Jesus. Vamos marcar os versículos aqui. Mateus 16, 13. Uma morena, lembra? Está com a Bíblia? Lê para nós aí. Mateus 16, 13. Você consegue? Não? Tranquilo. Uma já está me quitando aí. Tranquilo. Marta leu em espanhol. Tranquilo. Bom, já quente então. Mateus 16, 13. Depois 1 Pedro 2, 22. Já com Isaías. É de ouvir? 1 Pedro 2, 22. Leitor oficial. Adriano. Pode ler. A natureza humana do Senhor Jesus. 2.3. A primeira visão de João, ele contempla Jesus glorificando como Filho do Homem. Esse título aplicado à pessoa do Senhor Jesus. Aparece repetidamente nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos e também no livro de Apocalipse. Nessa expressão descobrimos a natureza humana do Filho do
Amém. Mateus 16, 13. Pode ler. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus é homem ou Jesus é Deus? Jesus é homem ou Jesus é Deus? Jesus é Deus ou Jesus é homem? Não, mas ele, na verdade, ele nunca deixou de ser Deus também. Nunca deixou de ser Deus, ele era homem também. Só que ele também era Deus. Hoje, eu escrevi que assim, hoje ele tem as duas naturezas. Tanto a natureza divina como a natureza humana. Depois de nascer como homem. Então, antes de nascer como homem, ele só era Deus. Depois de nascer como homem, ele passa até as duas naturezas. Não quer dizer que ele tinha o poder de Deus. A Bíblia fala que ele deixou a sua glória, né? Em Filipenses 2. Ele deixou aquele seu poder, a sua onisciência, a presença. Ele, como homem, não era presente ali naquele momento. Ele deixou isso, mas a essência, né, de Deus ele sempre teve. Antes de nascer como homem, só Deus. Depois que nasceu como homem, 100% Deus, 100% homem também. Né? Então ele tem as duas naturezas hoje. Inclusive, é interessante que Jesus é o único ser no céu que tem corpo físico. Né? João viu ele ali, mas todos os corpos espirituais. Até o Deus, o Pai, sentado no trono, aquela imagem resplandecente, ele via, mas um ser espiritual, um corpo espiritual. A Bíblia fala que existe um corpo físico e que existe um corpo espiritual. E existe também um corpo de glória, que é o corpo de Cristo. Né? O corpo que ele tem, não o corpo de Cristo Igreja, mas o corpo dele hoje. E é um corpo físico também, só que físico assim, não igual ao nosso, né? Você vê lá que ele disse, olha, toca aqui nas minhas feridas que você vai ver, que é verdade, sou eu mesmo. Ele podia tocar que ia pegar ali algo palpável, né? Tanto é que Jesus comeu peixe com eles, ele só não tomou mais vinho. Ele disse, olha, o vinho eu só vou tomar no meu reino um dia. Mas ele era matéria também. Só que ao mesmo tempo que ele era matéria, num lugar fechado, ele passava pela parede e desaparecia. Ele estava num lugar e podia surgir em outro. É o corpo glorificado de Cristo, né? O corpo de glória. Então ele, Jesus, é por isso que a Bíblia diz também que ele é o primogênito dentre os mortos. Né? Ele é aquele que nasce, que viveu para nunca mais morrer e já tem um corpo glorificado. Ele tem esse corpo que um dia a Bíblia diz que todos os que forem também para lá vão receber. Um corpo semelhante ao de Cristo. Esse corpo de glória, que é um corpo glorificado que parece ser também meio físico, meio espiritual. Né? Dependendo da situação, ele pode se transformar, ele pode, né, mudar. Então é o único ser que está no céu hoje, que é um ser humano também, né? Como ser humano glorificado lá. Jesus está o único, né, entre os milhares que existem lá. Jesus é o primeiro e é o único por enquanto, né? Porque logo, quando a igreja for arrebatada, nós também teremos um corpo como dele. Amém, irmãos? Ou depois de receber o galardão, então pensa, né? Irmão, levanta a mão. Eu entendi essa colocação que o pastor fez aí, dizendo que Jesus deixou o poder dele lá. Filipenses 2, né? Ele deixou, Filipenses capítulo 2. Então, mas ele deixou o poder, como é que ele... O Espírito Santo, por isso que ele buscava, por isso que ele orava. Ele precisava, não era só por beleza, por ensinar para a gente, né? Ele precisava realmente. Ele era direcionado pelo Espírito de Deus. Ele não tinha dele mesmo, como antes, como Deus, ele não tinha onisciência mais. Né? Ele não tinha onipresença nem onipotência. Ele dependia do Espírito Santo. Então ele era dependente do Espírito de Deus. Por isso que ele era direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo mostrava para ele onde ele devia ir. O Espírito Santo mostrava a ele a vida das pessoas. Então ele sabia, mas por quê? Porque o Espírito Santo que estava nele plenamente, né, desde o dia do batismo, quando ele recebeu de forma corpórea de pomba, o Espírito Santo que estava sobre ele, direcionava ele, guiava ele, né, mostrava para ele as pessoas, a vida, quanto tempo estava enfermo, o que precisava, se estava naquela situação por causa do pecado. Então ele era conduzido, direcionado pelo Espírito de Deus. Ele não era ele mesmo, né, como antes, era independentemente da ação do Espírito Santo, quando era Deus, né, antes de se manifestar como homem.
Então, por isso que ele precisava realmente estar no monte orando, ele precisava estar fazendo aquele jejum que ele fazia, de vez em quando ele fazia, às vezes até forçado, ele se reabastecia, ele se preparava, se capacitava para fazer a obra. Era necessário também na vida dele, como nessa parte da essência dele humana, ele precisava, né? Como Deus, ele tinha a essência de Deus, mas naquele momento, como homem, ele não tinha todo o poder, a glória, a virtude que ele tinha, como quando estava no céu. Né? Às vezes o Senhor está assim, provar para nós que a gente também é capaz de fazer tudo que ele fez. Pois é. Também. Por isso que a Bíblia fala que ele é um exemplo em tudo. Ele, no caso do batismo, por que ele não precisaria realmente do batismo? Porque não tinha pecado. Ele nunca pecou. Por mais que ele nasceu como homem, ele não tinha a semente do pecado nele. Né? Ele era completamente puro. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Né? Na hora que ele morre, ele assume sobre ele os nossos pecados, mas não nele, né? Estava sobre, a Bíblia fala, sempre falar sobre ele, sobre ele. Um dia eu corrigi um obreiro por isso, porque ele falou que Jesus se tornou pecador no momento em que estava sendo crucificado, porque ele assumiu nele todos os nossos pecados. Eu falei, não, está errado, não é desse jeito. Depois chamei e conversei. Ele falou, não é assim, irmão. A Bíblia fala que ele se tornou pecado, ou seja, Deus olhava para ele e sobre ele só via pecado, porque ele estava carregando os nossos pecados naquele momento, sobre ele, não nele, né? Dentro dele, não. Dentro dele ele sempre foi puro, como ele era, né? Mas quando ele assumiu a nossa dívida, ele carregou sobre si os nossos pecados, ele se tornou pecado, a Bíblia fala em Hebreus, mas não pecador, é diferente, né? Ele estava carregando, ele estava levando todo o peso dos nossos pecados sobre si, mas não em si, né? Não, Jesus não tinha, né, a semente do pecado nele. Ele não tinha isso, porque senão aí ele teria que ser reconhecido como pecador também. E precisaria também de redenção, né? Mas ele, quando nasce gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, ele nasce puro completamente. Ele tinha a essência humana por ter nascido humano no ventre dela, mas ele foi, a semente que foi lançada em Maria foi divina, não sei como, não pergunte. Mas porque não houve nenhum relacionamento. Ele vai lá com o poder dele, né? Como acontecerá isso? A Maria fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Foi o que o anjo respondeu para ela, né? O anjo Gabriel, né? Quando ele veio. Ela mesmo ficou confusa, né? Mas como é que vai ser esse negócio aí? Eu não tive relação com nenhum homem até hoje. E aí o anjo diz, olha, eu não preciso entender, só sabe que você a partir de hoje vai ficar grávida, porque o Espírito Santo de Deus vai te envolver e ele vai colocar no teu ventre a semente de Deus. Né? Maria tinha pecado. Maria, com certeza, por mais que não fosse pecado próprio, ela tinha a semente do pecado na vida dela, né? Porque ela era humana, normal, né? Como qualquer pessoa. Ela é uma pecadora também, tanto é que ela mesma disse que, ela falando lá, ela, no Cântico de Maria, ela fala sobre Deus, o meu Salvador, né? Minha alma engrandece ao Senhor, do Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela fala no cântico dela. Ela chama Deus de Salvador. Se ela chama Deus de Salvador, porque ela precisava de salvação. Ela precisava de redenção também. E o Cristo, que era filho dela, foi o próprio Redentor dela também, né? O próprio que trouxe salvação para ela também, inclusive para ela. Quando Jesus disse que nós poderíamos fazer mais do que ele, isso seria, mesmo sabendo que o Espírito Santo, Jesus e Deus, eles são o mesmo, ele falou isso baseado no mesmo, porque como ele foi cheio do Espírito Santo, ele fazia tudo que fazia, guiado pelo Espírito Santo, quando ele se referiu a gente, ele estava se referindo, vocês vão fazer o mesmo, sendo guiado pelo Espírito, especificamente só pelo Espírito Santo? Isso. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu vim, eu vivi, eu fiz, e é possível vocês fazerem também. E até mais coisas, ou coisas diferentes, né? É possível, porque eu vivi como humano, né? E eu busquei a presença de Deus, eu fui cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo usou a minha vida. Então era nesse sentido, sem o Espírito Santo eu não faria, né? Mas a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo sobre eles, assim como Jesus tinha, eles também poderiam fazer. Então é como nós hoje. É por isso que nós estávamos falando aqui, outro dia atrás, Deus colocou no meu coração, né? Porque, tipo assim, qual dom que você está buscando? Né? Qual dom que você precisaria para fazer melhor a minha obra?
Então busque, eu posso conceder. Se não for exatamente esse, o outro será concedido conforme a necessidade que o meu espírito vê dentro da obra. Então, realmente não dá hoje, porque não há quem busque. Mas não é uma busca assim, eu creio que é uma busca mais intensa, mais profunda, um desejo profundo, uma busca profunda mesmo, de muita entrega, de muita dedicação, de muito jejum, muita oração, muito desejo mesmo. Deus, eu quero ser um instrumento, eu quero ser usado. Já começar a ver ele sendo usado por Deus e Deus operando, através de você pregando, você impor a mão sobre alguém e a pessoa sendo curada. E Deus fala no meu coração, por que não o dom de maravilha? Né? Por que não o dom de maravilha? Porque o Espírito não é o mesmo, não são os 9 dons e outros mais, né? Mas aqueles dons de poder, de maravilhas, não está lá entre eles, esse aí foi excluído deles. Né? Por que não? Porque vocês não podem ter também. Porque vocês não podem ser usados também. Então, depende muito da busca de vocês. Então, é possível sim, mas é necessário realmente uma vida como a deles, né? Uma vida de profunda dedicação, de muita entrega, de muita pureza no coração, porque também não adianta só começar a buscar, orar, jejuar, mas Deus vê que em minha vida há muita coisa ali que eu preciso renunciar. Então tem que ser uma coisa que é muita coisa, na verdade, né? Tem a renúncia, às vezes eu tenho que perdoar alguém, e às vezes eu tenho que ser mais praticante do fruto do Espírito, primeiro, né? Antes de entrar nessa busca aí. Porque às vezes eu estou cheio de reserva, aí entra uma busca profunda e às vezes não vem também. Mas por quê? Porque meu coração às vezes está cheio de coisas que precisam ser tiradas, né? Então a gente vai trabalhando, vai buscando, e o próprio Espírito vai mostrando. Ele vai dizendo, olha, precisa primeiro tirar isso, precisa trabalhar em cima daquilo, precisa buscar aquele fruto, aquela parte do fruto, né? Aí ele vai mostrando com essa sensibilidade que a gente vai tendo conforme a gente vai se entregando, vai buscando ao Senhor. Eu creio que é dessa forma, né? E ele mesmo vai ministrando, vai falando, porque ele é interessado nisso também. O Senhor é interessado, né, em quem busca. A gente vê que quando você passa pelo espiritismo, pela feitiçaria, e quando é magia negra, então, é algo assim que é uma dedicação total, profunda, porque o diabo ele usa, ele não pode usar uma pessoa de qualquer jeito. A pessoa, para ser usada espiritualmente, seja para o lado do mal ou para o bem, ela tem que estar preparada, ela tem que estar capacitada para aquilo. Porque outro dia eu li, uns anos atrás, eu li um testemunho de um ex-satanista, e ele falava sobre essa preparação necessária para fazer até aquele negócio que ele sai do corpo, né? Esqueci o nome do treino. Onde ele sai do corpo. Como? Estou falando da outra coisa. Onde ele faz viagem astral. Né? Viagem astral, né? Viagem astral. Existe isso mesmo. Ele até o satanista falou que a primeira vez que ele fez, ele saiu do corpo dele e entrou dentro do gato vizinho. Só que como ele não estava muito preparado, ele estava buscando uma certa preparação. E ele se antecipou e quis fazer aquela experiência logo. E ele lá, consagrando mesmo, era um negócio assim de entrega, jejum, as coisas, os rituais deles lá. Então eles se preparavam, porque seja para ser usado espiritualmente pelo bem ou pelo mal, o espírito da pessoa, até o corpo dela já está preparado. Não é simplesmente assim por causa de uma purificação ou por causa de uma exigência de Deus, não. É por causa de a necessidade do espírito da pessoa e do corpo da pessoa, do psicológico dela, estar preparado para receber aquilo. Né? Então ele falou que ele fez isso. E quando ele entrou no gato e de repente não tinha ninguém em casa, chegou, parece na hora, ele pensou que não ia chegar naquela hora, ele fez a experiência e mentalizou lá e tal, e queria entrar dentro do gato do vizinho. Né? Aí ele entrou no gato do vizinho, só que de repente, sem perceber, o pessoal chegou. E ele disse que começou a enxergar pelo olho do gato, e ele andava através do gato, mas o povo chegou em casa, ele assustou, e ele foi e fez andar rápido para voltar para o corpo dele. Só que não podia ser daquela forma. E quando ele volta naquela rapidez toda, o gato explodiu. Ele falou que o gato, quando o espírito dele saiu do gato, a alma dele, sei lá, e ele sai do gato, o gato estourou, por causa, ele não estava preparado para aquele processo ali daquela viagem astral, e ele fez uma saída muito rápida, e o gato explodiu, e o povo não sabe o que aconteceu até hoje, né? Então era aquilo que ele falou, aquele relator. E ele volta para o corpo dele e fica muitos dias muito mal, por causa daquela experiência rápida que ele fez. Então, olha só o poder que o diabo dá para alguém, da pessoa fazer viagem astral, sair, e eles faziam
Às vezes ele falou que entrava em igrejas, em casas, em lugares fechados, onde espírito maligno não podia entrar, né? Porque chegava lá, às vezes tinha uma igreja, então eles faziam oração, olha tudo mal do espírito maligno, sai daqui, anjo de Deus, põe para fora, ao redor, dentro da igreja. Aí os anjos vinham e colocavam aqueles espíritos para correr. Mas aqueles que eram de alto grau da feitiçaria, do satanismo, eles faziam essa viagem astral sem precisar de corpo. Eles iam, o próprio espírito dele ia e vagava e entrava onde eles queriam. E eles iam e entravam dentro de igreja, em qualquer lugar, dentro da casa de crente, pessoas de alto nível mesmo do satanismo. E eles entravam e os anjos de Deus, por ser um ser humano, não tem autoridade sobre aquela pessoa lá. Como se você estivesse expulsando um espírito de demônio, alguma coisa assim. Aí ele vai ensinando lá que a forma é diferente, né? Para a oração que tem que ser feita, a forma para que aquele espírito humano não fique ali, não atrapalhe o trabalho que está sendo realizado ali. E aquele espírito vinha, ele ouvia o que acontecia, ele ia lá e trabalhava contra aquela igreja, contra aquelas pessoas. Ele podia atrapalhar, ele podia ser expulso. Não, da forma que o demônio era expulso, não. Então era uma outra forma, outra maneira que a igreja não conhecia, que através dessas pessoas que foram se convertendo, eles vão ensinando porque eles praticavam e eles vão ensinando como é que poderia se fazer para fechar o lugar, para não permitir a entrada de almas, de espírito de satanistas ali dentro das igrejas, né? Inclusive através disso eles descobriram podre de gente de igreja. Aí depois eles descobriam aquilo que acontecia dentro lá, no particular, e usavam aquilo para destruir aquela igreja, para fechar aquela igreja lá, através de coisas que tinham acontecido de errado e que ninguém sabia, né? Então é um poder muito grande, e o crente às vezes quer receber o poder de Deus de qualquer maneira. O espírito dele não está preparado, a alma dele, o corpo dele, a vida dele não está preparada, e Deus fala, olha, prepara, ou seja, para você ter estrutura para suportar, né, o poder, a luta, o embate contra outros espíritos maus, você também conseguir estar preparado para receber mais do poder de Deus na sua própria vida, né? Eu creio que é uma vida assim, de muito mais dedicação, né, que a gente precisa ter, deixar mais assim a obra de Deus de lado, entre aspas, e buscar mais o Deus da obra dele. Porque a gente, às vezes, se envolve com a obra de Deus, né? Então, você fica que ele é a obra de Deus, é o povo de Deus, é a igreja de Deus, é a empresa da igreja de Deus, é o povo de Deus, é os problemas do povo de Deus, e você fica tão envolvido com isso que você não tem o tempo devido, necessário para o Deus da obra, né? Para você buscar, dedicar, se preparar para receber mais dele, justamente para servir para a obra melhor, né? Então, a gente faz, às vezes, parece que ele está fazendo até na nossa força, porque a coisa faz não dá certo. Então a gente tem que parar mais, eu creio, e buscar muito mais o Deus da obra, né? Do que estar nós preocupados com a obra dele. Sempre que a obra dele, ele vai cuidar, ele vai velar. Se a gente dedicar mais para o espiritual, para a busca dele, para consagrar ele, mais ele vai abençoar para a gente fazer a obra dele melhor. Então eu acho que a gente tem que ir por esse rumo, por esse caminho que vai dar mais certo, né? Dedicar mais ao Deus da obra, buscar mais o Deus da obra, né? Consultar mais a ele, perguntar mais a ele, ir mais aos pés dele, depender mais dele, dizer, Deus, olha, eu preciso de ti porque sentir, senão eu não posso fazer nada, e a obra de Deus vai funda na minha força. É um verdade, né, pastor? Porque a gente tem que pensar, as pessoas que servem o diabo têm mais obediência a ele do que os próprios assim, que servem a Deus, né? Como o pastor falou, quando a gente não faz as coisas com o mundo, a gente faz com empenho mesmo, se entrega verdadeiramente para fazer aquilo lá que você quer fazer. Se você quer aprender uma dança, você vai ensaiar, você tem aquele não, fazer até você conseguir, né? E com Deus a gente desanima. Com Deus a gente é relaxado, a gente faz de qualquer maneira. Por quê? Porque Deus não exige, ele não vem ficar ali ameaçando, né? O que acontece nesses lugares? O diabo, se a pessoa se propõe a fazer, às vezes ela entrou até por engano, né? Ali foi enganada pelo diabo, na feitiçaria, no bandismo, no satanismo. Aí depois está lá dentro, deu sangue, fez o pacto, não tem muita conversa. Se a pessoa não faz, o diabo fala, você faz ultimato. Ou você se consagra para eu usar você como meu cavalo, como meu instrumento, ou eu mato seu filho, eu acabo com o teu casamento. E ele dá amostras disso, ele não só ameaça, ele dá amostras disso, ele arrebenta a pessoa,
ele faz acontecer um acidente grave, ele fala, olha, só foi para te mostrar que eu não estou brincando não. Então você vê a história dessas pessoas, é uma história de eles vivem debaixo da parte de Satanás mesmo, vive ali ameaçado. E aí deles, muitos fazem por prazer mesmo, porque gostam naquela vida. Mas aquele que fica corpo mole, ou eu não quero mais, ou vai sair, você só sai daqui dentro do caixão, você só sai daqui morto. O diabo já falou que é assim. Com ele não tem esse negócio não. Deus a gente fala, Deus é bom, Deus não pune, Deus não castiga, Deus não faz nada. Né? Só vai ser lá no final, no último dia, quando tiver o julgamento. Então daqui para lá dá tempo de eu me acertar aí e tal. Então, irmãos, o crente realmente, infelizmente, nós como cristãos somos bastante relapsos, né? Não deve ser desse jeito, na verdade. A gente tem que ser dedicado, mesmo sem ameaça, sem Deus ficar falando toda hora, eu vou te punir, eu vou te cobrar, eu vou te colocar uma doença, A gente não deve servir a Deus por ameaça, né? Lá no Velho Testamento, Deus ameaçava o povo. E Deus matava também, né, quando o povo não fazia. Mas é porque Ele falou, cada dureza do vosso coração. Se vocês querem me servir, tem que me servir direito. Só que agora, no tempo de Cristo, Deus não quer mais ninguém debaixo de opressão. Ele faz agora, se você quer me siga direito. Assim, tem lei, tem ordem, tem regra, tem obediência. Mas se você decidir fazer isso para mim, você vai ter que fazer por amor. Né? Ou você faz por amor, não serve para mim. Em Cristo tem que ser por amor. Né? Tem que fazer bem feito, dedicado. Porque a recompensa virá no final. Mas se não fizer também, o castigo virá no final. Então, a gente pisa muito na bola com Deus, né? O cristão, ele leva as coisas de Deus muito, a maioria, dá brincadeira, não leva a sério, não faz direito, faz um dia e 8 não, né? Faz um mês, depois já deixa para lá, coloca um propósito com Deus, depois falha, faz uma aliança com Deus, depois não cumpre, faz voto com Deus, depois não paga, é o voto que prometeu, Deus abençoa, aí a pessoa depois que precisa de novo, vai dar, Senhor, perdoa, da outra vez eu falei, mas me abençoe de novo, né? E a pessoa vai levando desse jeito aí. Mas no final, vai cobrar sério, né? Vai cobrar muito caro, então tem que se levar as coisas do Senhor a sério. Muito mais do que esses satanistas, essas pessoas que vivem servindo a Deus dessa maneira aí. Vamos ficar por aqui. Vamos só terminar aqui a 2.4, a gente já fica, continua no ponto 3, o toque da mão do Senhor na semana que vem. 2.4, marcas visíveis de experiência e maturidade. Apocalipse 1.14 a gente marcou, não, né? Vou ler aqui. Não pode ler, não pode ler essa parte. 2.4. Cabeça e cabelo branco, de uma cor branca, lua de Cristo. O identifica como puro, transparente, sem pecado. Como filho do homem, o Senhor Jesus identifica-se como um ser humano. Em todos os seus aspectos, apenas com uma exceção, na prática do pecado. Ele tornou o pecado da humanidade, morreu na cruz pelas nossas iniquidades, mas conservou-se santo, puro, sem nunca pecar. Amém. Apocalipse 1.14 diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Né? É simbolismo também, semelhante ou como, né? É a forma que ele achou para descrever aquilo que ele viu. 1 Pedro 2:22. Paulo não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Amém. Está vendo? Ele era completamente, como diz aí, santo, puro e sem nunca ter pecado. Amém. Vamos até aqui. Alguma pergunta a mais? Pastor, voltando um pouquinho no assunto que o Zé falou, nós poderíamos fazer coisas mais que Jesus fez, né? Aí o pastor disse que tudo guiado pelo Espírito Santo, né? E é possível realizar tais coisas, como Jesus citou várias vezes, como Pedro andou sobre as águas, secou, Jesus secou a figueira, pela fé, não foi? Então, é possível fazer sem a presença do Espírito Santo, só com a fé? Não, hoje não. Porque antes eles não conheciam, né? O Espírito Santo, hoje a gente já conhece.
Então, sem ele a gente não faz nada hoje. Né? Estou falando, ó, nós cristãos sim, né? Mas outras pessoas. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu já fui naquela igreja, né? Aparecido Norte. Uhum. Lá tem aquela sala dos milagres. Lá tem os relatos dos milagres acontecidos e tudo é largado lá na caseira de roda, na colheita, isso, aquilo. E não sei se eles tinham presença espiritual também, né? Mas eu acho que é mais pela fé, né? É pela misericórdia de Deus, talvez, né? Porque Deus, por sua misericórdia, ele faz muita coisa que a gente não entende. Né? Às vezes a pessoa tem uma fé errada, uma fé, mas ela está buscando ali com sinceridade, ou ela precisa tanto, Deus tem uma obra na vida dela, que por misericórdia ele faz, né? A Bíblia fala que o sol e a chuva caem sobre todos, então isso aí é o simbolismo até dos milagres, das bênçãos de Deus em relação a essas coisas aí. Lá na frente a pessoa me conhecendo de verdade, são pessoas sinceras, porque a Bíblia fala que no meio da Babilônia Deus tem um povo também, né? Que esse povo ele vai trazer para a sua presença. Em Apocalipse fala. E são pessoas assim que estão cegas, estão enganadas, mas assim, tem uma busca sincera por Deus no coração. Tanto é que nós estamos hoje aqui, né? Porque a gente não queria a religião, a gente queria Deus. Essas pessoas, na verdade, não querem a religião, elas querem Deus. Só estão enganadas, né? E na hora certa, e também por nosso trabalho, seja da oração, da evangelização, levando a palavra, não levando a religião. Porque quando o crente vai levar a religião, não dá certo, né? Está tudo errado. Mas se a gente tem sinceridade também em querer levar Jesus para as pessoas, e a gente encontra com uma pessoa dessa também que quer Jesus, não quer uma religião, mas ela acha que aquilo é certo, mas a gente vai mostrando, explicando, com paciência, com carinho, com amor, aquela pessoa vai entendendo, e ela vai ver que Deus não está naquilo, né? Que inclusive Deus se aborrece daquilo. Aí ela vai entender e vai dizer, não, eu não quero mais para a minha vida, eu quero Jesus, eu vou ficar com Jesus. Por exemplo, minha mãe, né? Agora, ela veio aqui, né? Ela não tinha ido na igreja cristã, né? Mas esses dias a gente estava conversando muito, né? Aí ela fala assim, em verdade, eu me dou conta que eu sou muito ignorante, porque eu não sei a Bíblia. E para eu me defender, tenho que ler a Bíblia. Né? Aí ela me surpreendeu, porque ela falou assim, me dá só ler português, que agora eu vou estudar em português. Né? E ela falou assim, filha, eu sempre coloquei você diante de Deus. Né? Assim, por exemplo, um dos meus irmãos. Eu sempre falei para o Senhor, Senhor, que meu filho se chegue a receber, né? E se eu pedir na ignorância, disse, mas o Senhor atendeu minhas preces, ela falou, né? Eu não sabia com o que eu estava pedindo. Ele falou, então, mamãe, essa é a oração que a gente faz para meus pais, né? Que a gente tem que orar para os meus filhos. Ela falou assim, mas eu não sei a Bíblia, né? Assim, eu sou ignorante nessa parte, porque eu nunca busquei a Bíblia. Sempre conheci. Deus me ajuda, né? Pois é, então, por isso que pela misericórdia, a fé que a gente está falando é a fé baseada na palavra. Né? Então, quando a pessoa não tem essa fé, ela só tem essa fé assim, do acreditar, do clamar a Deus, aí Deus, por sua misericórdia, Ele faz. Né? Por causa dessa simplicidade, dessa busca dele. Né? Aí Deus faz pela misericórdia dele. Né? Não porque a pessoa tem aquela fé que baseada na palavra, e diz, olha, a tua palavra, diz assim, tal, ter na tua palavra e tal. E não, é pela simplicidade. Então, Deus olha por todos, Deus é bom. Né? Deus ele nunca pode ser acusado de ser mal, ou de não socorrer a cristãos e não cristãos, porque Ele é bom, é a criação dele de qualquer forma. Então, Ele vai fazer, Ele vai ajudar em certo momento. Né? E Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então, por sua graça, por sua misericórdia, que se estende até sobre o injusto, até sobre aquele que não conhece a fé dele, a fé real dele pela palavra, Ele é bom, Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele faz muita coisa, né? Mas sempre querendo conduzir aquela pessoa para a fé verdadeira. E essas pessoas sinceras, assim, que têm essa humildade de dizer, não, eu sou ignorante, eu não tenho uma fé baseada na coisa certa, porque eu não tenho lido a Bíblia, a partir de agora, vendo o exemplo de vocês, eu vou passar a ler. Né? E nesse ler, Deus vai mostrar a verdade. Porque a pessoa mesmo vai descobrir, vai dizer, puxa, por que lá na igreja faz desse jeito aqui? Por que eles servem isso, aquilo, outro? Porque na Bíblia aqui está dizendo que não pode, né? Então a própria pessoa vai tirar as conclusões dela. Deus vai trabalhar no coração e ela vai dizer, não, eu tenho que procurar centralizar mais minha fé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê o conhecimento desse Cristo vivo,
Né? Que não seja só também aqui o conhecimento teórico, né? Ah, não, Jesus está lá no sábado, Jesus está... Mas que a gente possa dizer, principalmente, Jesus está na minha vida, né? Hoje eu falei com Ele, eu estou procurando ter uma fé na palavra dEle, uma fé centralizada, uma fé certa, né? Estou procurando buscar o Espírito Santo dEle para que eu seja também não só receber pela fé, mas que possa fazer também pelo poder do Espírito Santo em favor de outros. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos buscar mais esse Deus, o que Ele quer fazer através de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse estudo, Senhor. Abençoa as nossas vidas, leva-nos em paz, livra de todo mal, que nós possamos, ó Deus, guardar no coração, possamos buscar paz e conhecimento, Senhor, da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, escreva essa palavra no nosso coração. Que o Senhor nos dê mais, Senhor, busca, fervor, sinceridade, temor, Senhor. Nós possamos ser mais obedientes. Nós possamos, Senhor Deus, a cada dia nos dedicar mais, Senhor, purificar os nossos corações, para que o Senhor encontre lugar, para que o Senhor venha verdadeiramente fazer grandes coisas, que o Senhor venha mostrar grandes coisas, venha operar grandes coisas, Senhor, através das nossas vidas, para a glória do Teu santo nome, Senhor amado. Nós te glorificamos, te agradecemos pela Tua palavra nesta noite, leva-nos em paz, Senhor, livra-nos de todo ataque do inimigo, para a glória do Teu santo nome, Pai, que o Senhor venha falar melhor em cada coração, através até mesmo, Senhor, nessa madrugada, nos sonhos, ó Deus, nas revelações da noite, ó Deus, através da leitura pessoal de cada um, através da oração de cada um, Senhor, que o Espírito possa se achegar, se aproximar ao Senhor, Pai, Senhor, mostre e confirme a Tua palavra, em nome de Jesus, nós vamos crendo, agradecemos por tudo, Pai, amém, graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Amanhã, de manhã não tem consagração, vou ter que resolver uns problemas, e de noite nós estaremos aqui 8h30 na oração, amém? Em nome de Jesus, venha para a gente estar fazendo aqui busca do Senhor, estamos preparando o nosso espírito para receber mais de Deus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, em nome de Jesus, e diga para ele, busque mais, Senhor. Mas